Bem-vindo ao vivoplay.com. Hoje você está no nosso querido, nosso amado Vlog Infinito, onde a gente pega assim, um capítulo de um mangá, uma série de um filme, e a gente fala um pouco mais sobre algum, digamos assim, teor específico que contém naquela película. Oi, meu Deus, película. Mas, quer dizer que a gente pega um certo ponto dali e fala um pouco mais sobre ele. A gente já falou aqui sobre a questão de depressão com o Saitama e o One Punch Man, naquele momento que ele estava destruindo a vida, que ele acha que já chegou no limite dele e tal. Foi um vídeo bem bom. Se você não viu ainda, eu recomendo que veja, vou deixar até na descrição do vídeo, tá? Hoje eu vou falar do capítulo 995 do mangá de One Piece, que é sobre o nosso querido God Usopp e também da Nami. E esse vlog infinito é sobre uma relação com a mentira. Sim, nós vamos falar sobre mentiras. Como as mentiras afetam as pessoas, ou como as pessoas são afetadas pela mentira, ou como elas, digamos assim, fazem da mentira o seu subterfúgio, uma forma de fugirem de algo ou de se livrarem de uma certa ameaça, tá? Bom, o capítulo 995 foi interessante porque a gente teve Marcão saindo no braço com a Big Maninha e foi louco porque Big Maninha ficou se ligando assim, mano, as porradas do Marcão tá pegando, tá sinistro o negócio. O Marcão daí fala também, né, que as chamas de seus fogos da Fênix têm propriedades especiais. Aquelas chamas que cura, a chama que ataca mesmo, e o Marcão ainda tem aquele poder de... Poder não, né? É uma peculiaridade das Zoans de poder se transformar no Aminal ou não se transformar no Aminal. Não usar os poderes do Aminal, que no caso é a Fênix. E aí as coisas vão se desenrolando, tal. A gente tem várias e várias tomadas, mas tem um momento bem louco, mano. Tem um momento que eu fiquei, eita, mano, esse mangá tá sinistrão mesmo. A Uchi dá uma cabeçada no Usopp, e aí tem aquela nossa figura de linguagem, a liberdade de expressão de Eiichiro Oda pra mostrar que o ataque foi nervoso. Daí mostra assim de pertinho, assim, no crânio do Usopp rachando. Na verdade não rachou, porque senão ele teria morrido, tá? Mas, o tema desse vlog infinito veio um pouquinho depois disso. Porque após capotar o Usopp, a Uchi vai atrás da Nami. E a Uchi tá naquela forma híbrida dela. Se ela desse uma cabeçada daquela que ela deu no Usopp na Nami, ela mataria a Nami, tá? A Nami reconhece isso. E a Nami tá lá em prantos, né? E aí a gente tem um momento que, cara, digamos assim, foi um momento que faz você que assiste One Piece desde o início ter uma certa nostalgia com a reação da Nami, com o que ela sente em relação ao Luffy. E o Usopp estava lá atrás, falando para ela mentir, porque a Uchi fala para ela se ela acreditava ainda que o Luffy poderia se tornar o rei dos piratas, na situação que eles se encontram ali, né? E o Usopp falando pra Nami mentir, pra ela poder fugir dessa situação. E aqui é onde o tema do nosso vlog mora, porque a relação que o Usopp tem com a mentira e a relação que a Nami tem com a mentira são duas coisas bem diferentes, tá? Por exemplo, a Nami, ela chorou pra caramba, foi louco o negócio, e ela falou que ela acredita no Luffy como sendo o rei dos piratas. Ela não mentiu como o Usopp tinha pedido pra ela. O que o Usopp pediu estava errado? Não estava errado, no ponto de vista dele. Porque ele estava parado e ele tinha tempo para falar sobre, e era uma estratégia de batalha. Mentir para sobreviver, porque a Uchi iria matar a Nami. Mas, aí a gente entra no ponto mais profundo. Pensando assim, pô, o Usopp foi covarde por ter sugerido a Nami para mentir nesse momento? Sim, não. É o jeito do Usopp. Por exemplo, se fosse ele no lugar da Nami, ele conseguiria mentir, sem problema algum. Porque a mentira não afetaria ele. A gente já conhece o Usopp como um grande mentiroso quando ele conta as histórias pra Kaia. São histórias que ele cria, saca? Então, no caso do Usopp, a mentira são grandes histórias, bem contadas. Mas,
nesse ponto, a relação do Usopp com a mentira é simplesmente para salvar sua pele, porque ele também acredita que Luffy vai ser o rei dos piratas, mas para ele não seria difícil dizer que o Luffy não seria o rei dos piratas. Ao contrário da situação da Nami. A Nami tem uma relação muito diferente com a mentira. Por exemplo, na situação da saga do Arlong Park, ela não mentiu pro Luffy. Ela omitiu informações e no decorrer do tempo o Luffy foi descobrindo passo a passo o que estava acontecendo. E aí a gente tem essa reação da Nami, né? De dizer que o Luffy realmente vai ser o rei dos piratas, porque é uma coisa que ela acredita a tal ponto que ela não consegue mentir. E aí, como eu disse com relação à saga do Arlong Park, em nenhum momento a Nami mentiu, ela só foi omitindo informações, o Luffy foi descobrindo as informações. A Nami, nesse ponto, teve um comportamento parecido com a da Bell Mary, que foi de não mentir. No caso, ela não, diante do Arlong, ela não conseguiu expressar outra coisa se não fosse a vontade dela, e a vontade dela era a verdade. E aí o Arlong acabou matando ela. Aqui nesse caso, a Nami foi salva no último segundo. Mas a situação é que a relação com a mentira entre o Sop e Nami, entre o Sop e Zoro, entre o Sop e Sandy, entre o Sop e Chopper, entre o Sop e Brook, o Jinbe, todos os outros personagens, é uma coisa bem, digamos assim, diferente, sabe? Por exemplo, tem esse ponto em que a Nami ela não contaria uma mentira para se salvar da ameaça da ult, porque ela acredita que o Luffy vai ser o rei dos piratas e ela não diria uma coisa diferente do que essa, porque ela sabe tudo o que o Luffy tem feito para conseguir se tornar o rei dos piratas. Então ele tá numa jornada de crescimento. Então, automaticamente, para quem viu, lógico, vai lembrar da Nami naquela situação, mas é como se você tá com alguém que tá trilhando um caminho para conquistar algo e alguém pede para você desacreditar aquela pessoa. Você não vai conseguir desacreditar daquela pessoa se é uma pessoa que convive com você, você tem um carinho por ela, você nutre um sentimento por ela de carinho e vocês estão juntos ali na corrida, você está ajudando ela de forma direta ou indiretamente a alcançar o objetivo dela, você não vai conseguir mentir nem que sob ameaça essa situação. Porque você vai estar nos seus últimos minutos, você vai aceitar, digamos assim, a consequência das suas palavras, mas você não vai voltar atrás, porque a relação com a mentira de pessoa para pessoa é o que muda. Isso é uma parte que o One Piece, não só o One Piece, mas vários animes conseguem ensinar de uma forma bem interessante, como eu citei a questão do One Punch Man. A relação da pessoa com a depressão é uma coisa diferente de pessoa para pessoa, a relação da pessoa com a mentira também é uma coisa diferente. Por exemplo, o Sop, ele estava de boa, então ele tinha tempo para pensar nesses argumentos da Nami mentir para se livrar do ataque da ult, do ultimato dela. Mas, uma coisa comum que a gente vê em One Piece é quando o Sop conta as mentiras dele, ou alguém conta alguma coisa pro Luffy e pro Chopper. Você já viu quando o Sop fala sobre, quer ver, os trocentos soldados dele? Quando o Luffy e o Zoro, eu acho que o Sandy tá junto, não lembro? Eles chegam na vila de Syrup e conhecem o Sop. E aí o Sop fala, mano, que ele tem trocentos soldados. O Luffy fica empolgadaço. Ele não, tipo, não aceita como uma mentira. Pra ele, aquilo, até que se prova o contrário, é uma verdade. E a relação do Chopper é a mesma coisa. Quando alguém mente pra eles, a relação deles de encarar a mentira é essa, tipo, eles acreditam até alguém falar que é mentira. Tanto que, por exemplo, o Luffy, em determinadas situações, acho que até agora, ele não associou, quer dizer, o Sop e Sogeking, tá? E é uma coisa bem interessante, tanto ele quanto o Chopper, eles têm essa inocência com a relação à mentira. Mas aí que tá, a relação com a mentira, ela é construída a partir do que eu disse, a reação da pessoa para a pessoa, a relação com a mentira, mas também de quem está mentindo. No caso do Sop, ele era um bom contador de histórias para a Kaia. Então a relação do Sop com a mentira era contar uma boa história para alegrar a vida da Kaia. Então não pesava para ele contar mentiras.
entendeu? Porque querendo ou não, foi uma parte do crescimento dele, que o pai dele foi pro mar e afins lá com o bando do Shanks, e ele viveu a vida dele também querendo ser um grande pirata, mas ele não saía da vila porque ele queria ajudar a Kaia. E as histórias dele eram coisas que alegravam ela. Então ele sempre ia aprimorando aquelas histórias com suas mentiras e contando, e a Kaia sabia disso, isso que é mais interessante, tá? Então aqui a gente tem esse ponto de quem está contando a mentira, a relação da pessoa que está contando a mentira e a relação da pessoa que está ouvindo a mentira. Por exemplo, o Usopp sabe que é mentira, mas ele conta de uma forma convincente, ele constrói uma história enquanto ele está conversando com a Kaia. A Kaia, ela tá ouvindo toda aquela história do Usopp, ela sabe que é uma mentira, mas aquela história, a forma que o Usopp, ele tipo se empolga e se empenha para contar aquela história, torna a Kaia feliz. E sempre no final ela perguntava pro Usopp se aquela história era real, e o Usopp falava para ela se era ou não era. Mas ela aceitava, da mesma maneira, sendo ou não sendo. A história do Capitão Usopp. Entende? E a relação da Nami já é aquela. Ela foi omitindo situações. Até chegar no ponto em que o Luffy decide que ela seria a navegadora do barco dele e ele destrói tudo o que lembra ela do passado dela. Então a relação da Nami com a mentira se tornou outra. Ela não mentiria em situação alguma para, por exemplo, desacreditar do Luffy. Para ela, a relação com a mentira, naquele momento em que a Uchi vai dar o ultimato, para ela é como se o Luffy estivesse na frente dela, perguntando para ela se ela acredita que ele vai ser o rei dos piratas. E ela, como uma boa companheira do Luffy há muitos anos de jornada, não diria outra coisa senão que acredita que ele será o rei dos piratas. Isso é uma coisa bem interessante também que a gente vê na jornada da Robin. A Robin, acho que de todos os Mugiwara, acho que quem deve chegar no nível dela de conhecimento do mundo e das coisas ocultas do mundo é o Jinbe. E a relação dela com a mentira também é semelhante à da Nami. Ela não mentiu. Por exemplo, a origem dela e afins. Ela omitiu informações e essas informações foram sendo descobertas no decorrer do tempo. Isso que é uma situação bem interessante desse fato de nós termos a mentira como um ponto, por exemplo, de exploração do Usopp, como o Capitão Usopp, suas longas histórias, e os outros personagens. Porque eu acho que você não tinha parado para pensar nessa parte da Nami, o como ela omitiu informações, o como as coisas foram sendo descobertas até o ponto que ela chega, e pede ajuda do Luffy para salvar ela. Com relação a Robin, a mesma coisa. Quando o Soul King pega e atira na bandeira do governo mundial e o Luffy diz para ela falar o que ela quer. Entendeu? Não quer dizer que até ali ela tenha mentido com relação a tudo. Ela só não teve espaço para falar o que ela quer. Então toda a verdade da Robin foi omitida durante o tempo. E quando chegou no momento dela falar a verdade, ela poderia muito bem ter falado uma mentira e ter seguido a jornada dela ali com o pessoal da Cypherpole e os Mugiwaras terem voltado para trás, coisa que não aconteceu, né? Mas poderia ter acontecido dessa forma. Mas não acontece pela relação da Robin com a mentira, tá? Assim como nós vimos a relação da Nami com a mentira e a relação do God Usopp. Por isso que existe uma teoria de One Piece que o final, uma das teorias que o final perfeito de One Piece seria o Usopp velho contando a história. Saca? Como se ele estivesse contando a história do Luffy durante todo aquele tempo, de toda a jornada deles. E aí quando você cai na real, você vê o Usopp velho, num futuro longínquo, e ele tá lendo essa história num livro. Entendeu? Porque, tipo, todos os feitos dele se tornaram tão grandes que acabou se tornando um livro. Porém, ia ficar aquela incógnita. Tudo aquilo aconteceu ou é apenas mais uma história do Capitão Usopp? E isso é uma coisa bem interessante. Isso é uma coisa muito interessante, para falar a verdade. Eu espero que você tenha gostado desse nosso vlog infinito, retornando com os vlogs. As nossas figuras estão aqui atrás. Mano, tem até uma placa-mãe lá atrás, ó. Se liga na placa-mãe.
Do lado da... Esqueci o nome, meu Deus, da menina do Tuaru Kagaku no Ryugan S. Saten, lembrei. É a Saten que tá ali. E aqui a placa-mãe de um computador aí, que não tá funcionando. Tem que ver os sites bridge, noites bridge que tá pegando. Mas, com o tempo, a gente dá uma arrumadinha aqui pro cenário ficar mais legalzinho, mais bonitinho, beleza? Eu espero que você tenha curtido. Não esqueça de nos visitar no vivoplay.com. Deixa o seu like, compartilha nas redes sociais, chama os coleguinhas pra vir pro canal, se inscreve aí pra gente chegar logo aí nos 1000 inscritos, pelo menos, pra gente poder usar o AdSense pra pelo menos comprar uma coxinha, porque tá difícil essa vida, viu? Agora eu vou ser um menino pai, eu tenho uma menina cachorra aqui embaixo, aqui, uma menina cachorra que toca o terror em tudo. Eu cheguei aqui em casa hoje aqui, mano. Aí eu entro dentro da moradia, o que o cachorro fez? Tem um toroço na porta, quase pisei no toroço, e tinha uma pocinha de xixizinho assim em cada canto. O que eu tinha que fazer? Chegar já limpando a casa e correndo atrás do cachorro, que nem um louco. Mas eu fico por aqui. Falou, valeu, até mais aí. Tchau!